Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão chegando em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. E dessa vez nós viemos para falar a respeito da lição, da revista, da lição do primeiro trimestre de 2024, que leva o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meus irmãos, eu sei que eu estou um pouco sumido aqui do canal, do YouTube, para com as aulas. Realmente apareceu assim, uma oportunidade muito interessante para que eu pudesse estar participando, vem à mão coisas boas, graças a Deus por isso. Então por isso me afastei um pouquinho do canal e não tenho colocado aqui os vídeos, que a gente estava vindo colocando. Porém, acredito que iniciando 2024, nessa ideia de início de ano, iniciando novamente certas coisas, eu quero colocar aqui vídeos mais uma vez, porém com assim um formato um pouco mais resumido da lição, não muita coisa, não vídeos muito extensos, mas sim vídeos menores, como que um resumo mesmo dessa lição, dessas lições, e assim como realmente como pré-aula, uma coisa e outra que a gente vai estar destacando aqui então. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não é inscrito, deixa o like nesse vídeo, não paga nada, deixa como uma gorjeta aí pra mim, tá bom? E espero que Deus possa tocar o seu coração através dessas lições, desses estudos, desse resumo, e que a bênção do Senhor possa realmente te alcançar. Nesse trimestre, eu nem fiz o resumo que eu faço normalmente das revistas, falando de todas as lições e tal, mas nós vamos falar a respeito da origem da igreja. Esse vai ser o ponto principal desse primeiro trimestre de 2024, Então vamos ter aqui na lição 2, imagens bíblicas, da igreja. Nós vamos ter aqui a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo. Acho que ficou bem fixo o que é a missão da igreja de Cristo no trimestre, o último trimestre de 2023. A igreja, organismo e organização, muito interessante, e assim sucessivamente todas as outras lições falando da igreja de Jesus, de tudo que envolve, esse assunto com certeza envolve muita coisa. Meus irmãos, e então vamos à lição de hoje, como eu já disse, um resumo breve, rápido, para que a gente não perca muito tempo, o vídeo realmente fique curto, e que nós possamos falar algo realmente que seja valioso para a sua vida e também para a sua aula, acreditando que existem muitos professores que buscam assistir os vídeos no YouTube, então que Deus os abençoe e use a vida de vocês grandemente. Então, nesta lição, que é justamente a origem da igreja, nosso textual está em Atos 2:38, e a nossa leitura bíblica, que baseia essa lição, está em Atos capítulo 2, verso 1 e 2, depois o verso 37 e 38. Então, nós vamos fazer aqui uma introdução nessa lição, falando o povo de Deus, na Bíblia e na história, a igreja como criação divina, e no ponto 3, a igreja como a comunidade dos salvos. É claro que não é assim um tema que tema difícil, ou que nunca ouvi falar disso. A gente sempre ouve, sempre estamos passando por esse assunto, mas é bom frisar bem. E assim, para os alunos em classe, é interessante, ponto a ponto, nós trazermos ali realmente a importância de estar falando disso, porque a gente vê que muito os irmãos são carentes, no sentido de realmente saber, estar ali olhando para a Bíblia e aprendendo da Bíblia, não somente aquilo que você fala, aquilo que você diz, que você conhece, mas realmente se aproximando do texto bíblico e que na verdade fique fixo na mente e coração dos irmãos o que está escrito na Bíblia. Esse é meu pensamento, esse é o desejo meu como professor, é o que eu sempre busco nas minhas aulas estar fazendo com os irmãos, que não fique assim uma aula de simplesmente opiniões. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, ok, pode ter sim. Aula simplesmente de testemunhos. Porque a igreja, quando eu era. Ok, também pode ter, mas que não fique só nisso. Não pode ser resumido somente a isso, Nós temos que elevar aqui a quantidade, e a qualidade dos textos que vem realmente somar a essa aula e explicar esse tema. Porque é muito importante falarmos desse assunto, tendo em vista que somos a igreja de Cristo. Bom, então, o povo de Deus na Bíblia. Então nós vamos falar aqui a respeito da doutrina da igreja, segundo a sua origem, natureza e missão nesse mundo, tá certo? Então a origem, onde que nós temos aqui a origem da nossa igreja, É em Atos capítulo 2, certo? A natureza, o que nós podemos entender como a natureza da igreja? O que ela faz, e como ela funciona? E qual é a sua missão, o seu objetivo? É realmente fazer missões, certo? Muito bem. Então no capítulo 1, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então aqui o texto, o estudo que eu
consegui aqui fazer, através até do livro de apoio, né, é muito interessante os irmãos adquirirem, tá? Diz o seguinte, que há uma série de palavras, né, no Antigo Testamento. Então, essas palavras que muitas vezes nós vemos colocando como sentido da lição, a primeira coisa que a gente começa a falar a respeito do tema, o significado de uma palavra e tal, é muito interessante e importante para nós, tá? Sabermos como que as pessoas do Antigo Testamento se chamavam, como era o nome, porque para o Novo nós temos a igreja, né, a eclésia, né, aqueles que são chamados para fora, somos nós. Mas como que era, qual era a palavra, qual era o sentido também desse povo de Deus no Antigo Testamento? Então, para referir-se ao povo de Deus, né, a mais frequente delas era kahal, que a Septuaginta traduz, na maioria das vezes, como eclésia. Mas existe um sentido diferente. O sentido é de uma convocação ou de uma reunião. Então, dessa forma, uma assembleia, né, qualquer que fosse o seu objetivo ou propósito, que é diferente do que é hoje, né? A eclésia que é hoje, esse sentido da palavra, a igreja, né? Então, poderia ser descrita como uma carral. Exemplos podem ser vistos em Gênesis 49, 6, né? E 6. 1 Reis, capítulo 2, verso 3, e Juízes, capítulo 20, verso 2. Então, nesses textos, temos a palavra kahal sendo usada em relação a uma assembleia, né, reunida em conselho para cuidar de assuntos de natureza civil e em contextos de conflitos militares. Então, nesse último sentido, também, né, encontramos a referência ao combate de Davi e Golias, tá certo? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. Assim, kahal era o termo preferido quando se queria referir a qualquer ajuntamento de pessoas, certo? Diferente de hoje, que a palavra eclésia, né, que é a igreja, é totalmente diferente. A gente vai ver isso no decorrer da aula, certo? Então, contudo, o uso, né, de kahal no texto hebraico também possui uma conotação notadamente religiosa, tá certo? Independente do sentido ser outro, mas é sentido religioso. Então, nesse sentido, kahal é traduzido como congregação, em referência à entrega da lei ao povo, Deuteronômio 9, 10 e 4. Quando o povo, né, isto é, a congregação estava em festa, era kahal que se ajuntava, tá certo? Então a gente precisa entender que esse kahal, esse até em algum momento chamado, né, de eclésia, mas não com o sentido que é hoje. É para o Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, né, usa a palavra eclésia para referir-se, na grande maioria das vezes, ao quê? A igreja de Deus. Então agora não é um povo, não é um ajuntamento, mas sim a igreja. Porque a gente já entende. Então a palavra eclésia, portanto, é o termo preferido por Lucas em Atos dos Apóstolos e por Paulo nas suas cartas para darem destaque à igreja de Deus. Assim Lucas escreve. E aqui vários, né, exemplos de onde ele coloca a palavra eclésia e a tradução igreja, né? Então, e houve um grande temor em toda a igreja, em toda a eclésia, Atos 5:11. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a eclésia, Atos 8:1. E assim sucessivo em muitos outros momentos, né? Lucas escrevendo Atos, ele usa essa palavra eclésia referindo-se à igreja, que traduzindo-se é igreja. E também Paulo, né? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, 2 Coríntios, capítulo 8, 19, também são exemplos de que eles usaram o mesmo termo, eclésia, referindo-se à igreja, que a tradução é igreja. E um esboço aqui interessante, como observam os léxicos, né? A expressão congregação do Senhor, que é Hauyen, usada no Antigo Testamento, é o equivalente mais próximo da expressão neotestamentária Igreja do Senhor, Eclésia Kurion. Tá certo? Então, contudo, convém destacar que o significado de kahal como congregação ou congregação do Senhor, embora mantenha alguma semelhança semântica, que é justamente isso que eu estou falando desde o começo, com eclésia neotestamentária, não significa dizer que a igreja já existia no Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto importante nessa questão eclésia e kahal. No Antigo Testamento, o uso do termo kahal refere-se ao povo de Deus no seu sentido étnico, enquanto no Novo Testamento, eclésia não possui esse sentido, tá certo? Então são as diferenças. Vocês me desculpem que aqui tá quente, realmente, já estou aqui transpirando tudo, porque eu desligo o ventilador para poder falar, senão fica muito ruim o som. Então no Antigo Testamento, o uso do termo kahal refere-se ao povo de Deus no seu sentido étnico, enquanto no Novo Testamento, eclésia não possui esse sentido. A eclésia do Novo Testamento é constituída por pessoas de todas as raças, línguas e povos. Apocalipse 5:9. E o mais significativo é que a eclésia no Novo Testamento tem a função de tornar-se a habitação, o templo do Espírito Santo. É bem diferente do sentido, né, que nós tínhamos para o Velho Testamento, tá certo? Até aqui a referência, 1 Coríntios 3:16. O que não acontece com o novo, né, com o povo do Antigo Pacto. Assim podemos destacar que, no Novo Testamento, a eclésia refere-se a crentes nascidos de novo, e não simplesmente um ajuntamento de pessoas.
Entendemos até aqui? Então, acho que o mais importante de tudo é justamente essa última frase, né? Podemos destacar que no Novo Testamento a eclésia refere-se a crentes nascidos de novo, e não simplesmente a um ajuntamento de pessoas. Então, comparando um povo com o outro, realmente há muita, mas muita diferença. Né? Era um povo escolhido? Sim. Deus escolheu esse povo, Deus trabalhou com esse povo, Deus deixou, né, muitos ensinamentos para nós na Bíblia com esse povo, esse carral, né, que nós temos no Velho Testamento. Mas agora a expressão é eclésia para um povo que é lavado e remido, né, e redimido pelo sangue de Cristo, tá certo? Muito bem. Na história cristã, então, eu acredito que esse aqui na história cristã é o próximo ponto aqui do capítulo 1 ainda, né? Vamos ver aqui na história cristã. Não, sim, é o terceiro, na história cristã. Terceiro ponto, capítulo 1. Então, da revista, né? Olha só que interessante que eu estava lendo aqui, achei interessante colocar para a gente pensar. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde figura o sucessor de Pedro. É totalmente estranha e desconhecida. Esse é o texto da revista, tá certo? Então, dentro desse contexto, né, sobre a origem da igreja, é importante compreendermos também como o catolicismo enxerga a igreja e o seu fundamento. Isso ajudará a fazermos um contraste com a fé evangélica, herdeira de quem? Da reforma do século XVI. No contexto católico, isso pode ser mostrado, por exemplo, a partir da profissão de fé tridentina de 1564, conforme exposta na bula de Pio IV, Injunctum Nobis, né, de novembro daquele mesmo ano. Esse documento católico foi publicado para ser recitado publicamente por todos os bispos e clérigos, né, a todos os sacerdotes dessa religião. A redação desse texto diz: a Igreja Santa Católica Apostólica e Romana, como a mãe é mestra de todas as igrejas, né? O Pontífice Romano, o sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante de Jesus Cristo. Esta verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode estar ou em estado de salvação. Então, nesse documento, observe-se que a Igreja Católica é o quê? É posta como sendo a Igreja-mãe, o Papa como sendo o sucessor do apóstolo Pedro e vigário de Cristo, né? E a fé católica como garantia de salvação. E as coisas, claramente, pela Bíblia Sagrada, não são dessa forma, nunca foram e nunca será. Esse documento verbera os dogmas católicos de que o apóstolo Pedro é a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a igreja, de que fora da religião não há salvação. Esse ponto da pedra, acredito que muitos já passaram por esse assunto, né? Mas talvez em sala é interessante destacar também o porquê e trazer ali os significados racionais que existem, né, para esse ponto da escritura, onde teólogos sérios falam a respeito, tá certo? Então, se for fazer uma pesquisa, pesquise de uma forma séria a respeito desse assunto. Esse tipo de eclesiologia existe em razão da crença romana de que a Igreja Católica é vista como a única igreja verdadeira e sacramento de salvação, certo? Assim, não existiria salvação fora do catolicismo. E caso exista, será de alguma forma instrumentalizado por ele. Dessa forma, a conclusão mais lógica é que a Igreja Católica torne-se meritória no processo da salvação. Então, mais uma vez, nunca foi, não é e nunca será, né? Terá mérito em salvação. O mérito aqui sempre será de Jesus Cristo para a nossa salvação, e tudo que traz questões bíblicas, todos os assuntos teológicos, o ponto central vai ser Jesus Cristo, e não qualquer denominação ou religião. Amém? Assim a Bíblia nos ensina, né? Bom, capítulo 2, então, a igreja como criação divina. Então, aqui no capítulo 1, só voltando um pouquinho, no capítulo 1 nós vemos, então, né, o povo de Deus na história da Bíblia. Nós vemos o povo de Deus no primeiro momento, que é no Velho Testamento, o Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, e também falamos nesse capítulo 1 a respeito desse início da história cristã, que realmente, se nós formos aqui estudar a respeito da igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, a igreja, né, terceiro, quarto, quinto, que foi assim, foram momentos importantíssimos para as doutrinas bíblicas e não de pensamentos, né, de pessoas, de filósofos, enfim. Nós vamos ter aqui, se bobear, pelo menos 2 trimestres falando e cada assunto, a cada momento desse período falando a respeito. É um assunto muito rico, é um assunto que realmente nos faz falta, essa compreensão da igreja primitiva, logo quando, né, finalizando ali o primeiro século, que já os apóstolos estão, né, sendo martirizados e tal, nós vemos outras pessoas agora assumindo a posição dos pais da igreja, né, não de pais, mas eles agora são os pais da igreja, saem os apóstolos, né, e entram os pais da igreja, no lugar dos apóstolos que andavam com Cristo, e agora
no segundo século, eles que vão ali cuidar dessa doutrina, né? E serão os pastores posteriores, muitos depois com as perseguições, enfim. É um assunto assim, para muito tempo. Mas no primeiro capítulo nós fechamos dessa forma. O texto aqui, até o livro de apoio, fala a respeito da Igreja Católica com relação a Pedro, e foi por esse ponto que nós passamos. Mais uma vez, é claro que você, professor, pode se aprofundar nesse assunto, que olha, só nesse assunto você já mata a aula, mas não faça isso, passe por toda a lição que é importante. Capítulo 2, então, né, a Igreja como criação divina, e eu e a minha toalhinha aqui dando conta do suor. A Igreja como um ideal de Deus, é o primeiro ponto desse segundo capítulo, né? E da revista nós temos o seguinte: desde a eternidade, né, então é uma criação divina, desde a eternidade a Igreja estava onde? No coração de Deus. E foi idealizada por ele. E, em sua essência, ela é um projeto divino, tá certo? Não foi algo do acaso. Ah, mas e agora como é que vai ser? Né? Porque se a gente pensar, onde que Jesus falava, né? Jesus falava em todos os lugares, na casa, Jesus falava no mar, Jesus falava no Getsemane, em qualquer lugar Jesus falava, ensinava, fazia os milagres, os sinais, mas um lugar que eu quero destacar é onde Jesus pregava muitas vezes, né? E depois Paulo, Pedro, todos os discípulos ali, onde eles mais pregavam a palavra? Justamente nas sinagogas, né? Que era um espaço, um reduto dos judeus, tanto os fariseus como os saduceus e outros grupos ali. Mas, e depois, agora até perdi aqui como é que eu estava caminhando, mas enfim, depois, né, que vem essa instrução de não estar mais junto, porque no começo, né, tendo isso em vista, no começo a perseguição inicial era não por Roma. No primeiro momento da igreja, a perseguição foi dada pelos judeus, por esses partidos maiores, né, que eram os fariseus e os saduceus. Eles que promoveram, né, a começar ali por Paulo, que é registrado, eles é que deram cartas e financiavam isso, não era Roma. Roma, se você for avaliar o livro de Atos, começar a ver as entrelinhas, e até mesmo na história, nós vamos ver que Roma intervia no sentido de não haver, né, aquele tumulto, aquela bagunça. Nós vemos ali, capítulo 20 ou 19 ali de Atos, Paulo sendo salvo, na verdade, pela guarda romana. Né? E depois, como eu falei a respeito disso no primeiro século, final do primeiro século, no começo do segundo século, houve sim, daí depois, uma perseguição do Estado, né, que era realmente Roma perseguindo ali os cristãos. Mas, vamos lá. Bom, a igreja, então, como criação divina, né? Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, né? De acordo com o apóstolo Paulo, a igreja não foi criação humana e nem tampouco uma ação de última hora. Exatamente, não foi uma ação de última hora. Era por isso que eu estava falando das sinagogas, né? Quando eles estavam usando a sinagoga, eles viram que não tinha mais espaço para isso. Aí agora, o que vai fazer? É como se a gente estivesse no trabalho, tendo que resolver uma questão, né? Em definir produção, enfim, qualquer outro tipo de coisa, e agora tem que dar uma solução, porque a gente não sabia que ia acontecer isso inesperado. Não, para a igreja não. Cristo tinha tudo já pronto, Deus tinha tudo pronto, tinha tudo um planejamento, né? Então, de acordo com o apóstolo Paulo, a igreja não foi uma criação humana e nem tampouco uma ação de última hora. Ela foi um projeto feito por Deus desde a eternidade. E para mostrar e falar a respeito disso, nós temos Efésios capítulo 1, verso 4, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha programado, projetado, né? Deus já tinha esse conceito de igreja no coração. É que ainda não poderia estar sendo exposto, porque Cristo ainda não tinha vindo, né, ao mundo. E depois também, Efésios capítulo 3, verso 3 ao 6, que nos diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. É claro que aqui também o contexto está falando outros pontos, né, que é justamente esse alcance da palavra de Deus aos gentios, aos povos gentios, a nós, né, não só aos judeus, mas o verso 5, então, o 5 diz claramente: o qual noutros séculos foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, é algo que estava com Deus, em Deus, aguardando o momento certo de ser manifesto. E vem manifesto através de Cristo, e depois, no decorrer da história da igreja, logo no começo, nós vamos ver ali essa igreja, esse chamamento de Deus a esses homens e mulheres sendo formado e criando realmente um corpo, né? Muito bem. O ponto 2, a igreja como uma realidade concreta. É uma realidade concreta. E eu coloquei aqui no meu esboço para a gente pensar a respeito desse assunto, desse ponto. A pergunta é: quando começa esse processo? É justamente, né, que Jesus é assunto ao céu e eles passam um período, são batizados com o Espírito Santo, né? Quando começa esse processo? Começa em Atos 2, né?
E aí a gente tem aqui Gálatas 4:4, que é a sugestão até da revista, que fala, mas vindo o quê? A plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então quando começa? Começa quando Cristo vem. Né? Esse plano começa, esse projeto de Deus quanto igreja, ele dá início quando Cristo vem. Tá certo? Quando a gente olha para o começo dos evangelhos, né, e vemos ali o anjo se apresentando a Maria, olha, o Espírito vai te cobrir e nisso você vai gerar o Filho de Deus no seu ventre. Que privilégio, né? Então, é justamente aqui quando começa esse processo. Essa é a plenitude dos tempos, tá? E aí eu coloquei aqui assim, para qual objetivo? E aí nós temos Efésios, capítulo 1, 9 e 10, que diz, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, falando de Deus, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, tá certo? Então, para qual objetivo? Para que tudo se encaixe agora em Jesus Cristo, tá certo? Então, a igreja como uma realidade concreta, ela vem a se manifestar em Jesus e acaba se fechando, né, em Cristo. Esse assunto e toda essa vontade, esse mistério, né, acaba apontando sempre para Cristo como o cabeça da igreja. E a pergunta que fica, né, até texto da revista, quando a igreja passou a existir de fato? Né? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? E aí eu trouxe aqui de novo, né, que é a origem, né, em Atos 2, né, e eu coloquei um parênteses aqui dizendo o seguinte, que antes mesmo da fundação do mundo, nós temos esse texto em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, né, que fala do sacrifício de Cristo. Tá? E depois aquilo que estava oculto em Deus, né? Efésios 3:9. Então, quando a igreja passa a existir de fato? É em Atos 2, que ela realmente, olha, agora está ali os apóstolos sendo batizados pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo no Pentecostes, né? E ali inicia-se então a igreja, levanta-se Pedro naquele momento e fala, não é de mosto que eles estão se movendo, né? Mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o momento inicial, né? Mas a manifestação, né, que a gente falou aqui, onde que ela foi, quando começa essa ideia a ser concreta, é no nascimento de Cristo. Mas aqui para essa pergunta, né, quando a igreja passou a existir de fato, é em Atos 2, que aí já temos todo o processo de Jesus acima nos céus, o Espírito Santo sendo derramado, então nós temos esse momento que é diferente, né, onde começa a se concretar esse planejamento de Deus. Bom, e a igreja no Pentecoste, né, acredito que já é o ponto 3 do capítulo 2, isso mesmo. Então aqui os trabalhos, e aí os trabalhos da igreja se iniciam, né, se iniciaram. Já tinha sido idealizada, projetada, já tinha a sua base, foi manifesta em Jesus, né, foi reforçada, né, foi revestida pelo derramamento do Espírito Santo, então agora era caminhar e crescer. Né? Era caminhar e crescer sob a direção do Espírito Santo ali, através dos homens de Deus, os apóstolos. Né? E Atos capítulo 2, verso 47, diz o seguinte, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Para o capítulo 3, a igreja como comunidade dos salvos, né, que nós vamos ver regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo, e o batismo de Cristo e do Espírito. Essa parte eu deixei assim, bem resumida, para a gente falar, né? E é isso. Então, a igreja como a comunidade dos salvos. Nós temos a igreja no Pentecostes, né, que fecha aqui o segundo capítulo, e depois falando um pouco a respeito dessa questão, a igreja como a comunidade dos salvos. Né? Então, podemos falar da igreja como sendo a comunidade dos salvos pelo sangue de Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas que tiveram uma experiência de salvação. Voltando a respeito dos verbos gregos usados no contexto da conversão, são metanoio, né, que é a metanoia, né, Atos 2:38, e epistrepo, Atos 3:19, respectivamente. Então o primeiro indica, né, uma mudança de mentalidade, enquanto que o segundo, o rumo, né, de rumo, sentido de direção em sua vida, né, a questão do rumo, qual o sentido da sua vida agora, que caminho você vai trilhar, né? Então essa palavra epistrepo, tá, que fala lá, que encontramos em Atos 3:19, tá certo? Então a igreja não é formada portanto, por adesão. Não é por adesão, mas por conversão. Não existe salvação sem cruz, não é verdade? Isso é bem certo e bem sabido de todos. E da mesma forma, não existe igreja verdadeira sem o selo do Espírito Santo. A igreja nasce, portanto, no Pentecoste. É relevante o fato de que o apóstolo Paulo afirma, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12:13. E a tradução mais fiel, né, ao texto grego, que possui um sentido instrumental nesse aspecto, é por um Espírito, enquanto recebemos a Cristo como Salvador. É o Espírito Santo que nos batiza
que nos batiza no corpo de Cristo. Esse é um batismo de iniciação. Ele faz de nós membros do corpo de Cristo. A igreja, isto é, o corpo de Cristo, é o elemento em que somos batizados. E o Espírito Santo é o agente desse batismo. Por outro lado, o batismo do Espírito, no qual Cristo é o agente, é um batismo de capacitação, né? Então, são, portanto, duas coisas diferentes. Meus irmãos, olha só, nessa lição, então, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão, né, dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre testes, né, humanos. Né? O seu fundamento é Cristo e a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Espero que, né, um pouquinho que eu trouxe aqui tenha ajudado. Quero dar continuidade ao canal, não abandoná-lo, não encerrá-lo. Né, a respeito da escola dominical, é algo que eu realmente gosto, tenho no coração. Gosto muito da aula, estar envolvido com esse assunto. Então, por isso estamos aqui. Dessa forma simples nesse primeiro vídeo. Espero que o próximo melhore. E a gente vai caminhando. Que Deus abençoe a sua vida. Que 2024 seja realmente um ano de muita prosperidade e bênção sobre todos nós. Cuidados de Deus sobre a igreja. E mais uma vez eu quero destacar aqui, pedir a você que deixe o seu like, que deixe aí, né, essa curtida que não paga nada, deixa como gorjeta aqui por irmão Thiago, e também que se inscreva no canal, tá? E compartilhe. E caso queiram também comentar algo aqui embaixo, nos comentários, fiquem à vontade, é bom, é legal. Eu falo na questão da curtida porque o YouTube ele valoriza muito isso, né? Ele valoriza na questão de avaliação, na indicação do vídeo, do canal, para pessoas que assistem esse tema, que é a Escola Dominical. Então fazendo isso, você me ajuda muito e eu realmente estarei orando por todos vocês. Amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até a próxima. A paz do Senhor Jesus. Até mais.